E é incrível o fascínio que o ser humano tem por anjos, né? Incrível. Pelo entendimento de anjos, estudo. Sobretudo, Eu sempre fui fascinado, sempre. bom saber. Bom, esse fascínio dos anjos, se você parar para pensar na nossa geração, ali mais ou menos no ano 93, vamos colocar os anos 90, a gente era fissurado em RPG. É. Aí era Drácula, essa coisa mais dark, né? Jogava Vampire, né? Jogava e... Eu joguei também que chamava Innomine. Você jogava com anjo ou demônio, inclusive vi várias capas. Eu duvido que você ache, coloque Rogério Vilela Innomine. Você vai ver umas capas, coloca pra mostrar pro Rafael. Legal. Cara, eu adorava pintar asa. Uma vez a gente prendeu até uma pomba. E um amigo meu ficava segurando a pomba. Aí eu fotografando as asas da pomba. Pois cara, como pomba é cheia de bichinho nela. E olha que lá dá doença. Não sei, os negócios é nojento, cara. Nojento. Depois mas você também, coloca aí, viu? Dependendo da pomba, é gostosa de comer. O quê? Já comeu pomba? Já devo ter comido também, achando que era outra coisa. Que era galinha. É, exatamente. Não, mas o que mais? Tem outros livros? Não, esses aqui são os livros que eu trouxe, assim, tá. A minha base teológica, né, em relação a São Tomás de Aquino. Esse livro aqui é a Suma Teológica Conhecida de Tomás de Aquino. Aqui é um tratado só sobre os anjos. São Tomás, ele foi considerado, ele é chamado doutor angélico. Por que doutor angélico? Porque ele estudou sobre os anjos e fez uma experiência profunda a respeito deles, e aqui ele começa perguntando sobre a natureza, quem são. Naquela época, na escolástica, na verdade isso aqui a gente acha que é a Suma Teológica de Tomás de Aquino é como se fosse a maior obra teológica dele, mas na verdade não. Ele era professor em Paris, né, ali na França, e ele fazia o seguinte: Tomás de Aquino, na época, eles faziam os apontamentos. Tá. Então ele perguntava, bom, o aluno faz a seguinte questão: quem são os anjos? Ele misturava filosofia, então, com teologia, é isso? Exatamente. Tomás fazia as perguntas que ele conciliou a filosofia aristotélica com a teologia. Ele foi o primeiro que uniu essa realidade no Ocidente, uma vez que, na época, por exemplo, você pega Santo Agostinho, os grandes doutores da igreja, padres da igreja, eram da escola platônica, essa realidade do dualismo, essa realidade do mundo das ideias, do arquétipo, tudo. Tá tudo criado, a gente traz de lá para cá. Exatamente. Aristóteles, ele tem uma abordagem interessante. Se você vai, por exemplo, na Capela Sistina, no Vaticano, fui lá. Não sei se você chegou a ver a área dos filósofos. Não, a gente fica tão fascinado com a cúpula, com a abóbada lá, né? Depois eu quero falar para você do Deus Rosa. Tá, que não é o da Barbie. Tá. Deus Rosa, né? E é legal... lá, olha só. Aí, ó. Afasta um pouquinho. Meu pai, ó, que serviu de modelo. Mostra ela inteira. Só tem essa parte? Que top. Tem essa daí era Céu e Inferno, né? Sim. Ó, que legal. Tá a asinha lá de um lado e o chifrinho do outro. Ó. Exato. Meio anjo, meio capeta. Mas você acha outras capas inteiras, sim. Paquito? Mas é interessante que... Você estava falando mesmo? Estava falando do Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Mas do Aristóteles agora. Se você vai nessa famosa... vamos colocar assim, arte, né? Se eu não me engano foi Michelangelo ou Rafaelo que desenhou. Você vê a escola de Platão. Platão está apontando para o alto. A pergunta é, onde está a verdade? Ele faz na assim. Capela Sistina, que você está falando que tem esse no Vaticano, é isso. Tá. Ele está dizendo, a verdade está no mundo das ideias, está em cima. Aristóteles não. Aristóteles fala, não, a verdade está aqui, no mundo. E é a partir da experiência, a partir da vida, do dia a dia, que eu consigo chegar à realidade de lá. Então, entendi. Aristóteles, ele quebra um paradigma, não negando a realidade, vamos dizer assim, noética, transcendental. Mas ele vai dizer algo profundo. Sem mesmo ter conhecido Nosso Senhor, sem mesmo tendo vivido mais de 500 anos antes, praticamente, ele intuiu que a vida que nós vivemos, ela é possível a gente poder encontrar a verdade pela especulação e tudo mais. Aristóteles vai ser a grande inspiração de Tomás de Aquino, não só em relação aos anjos, mas toda a sua teologia. Entendi. Tanto que a teologia tomasiana é teologia tomismo aristotélica, porque ele une essas duas realidades. Na época não tinha muito esse diálogo com a filosofia. Tanto é que hoje, nas escolas, nas grandes universidades, você vai ter que, um sacerdote, por exemplo, para ser padre,
na Igreja Católica, ele tem que estudar filosofia primeiro. Porque a filosofia, ele é o exercício da razão da busca por Deus. Entendi. E a teologia é a contemplação disso. Mas nós vamos entrar Então, nisso depois. a inteligência, ela nunca vai atrapalhar a espiritualidade. De jeito nenhum. Porque eu sou assim, eu pergunto muito Por favor. coisas para Deus. Sim. Eu tenho muita dúvida. Isso é maravilhoso. E eu faço essas perguntas aqui, inclusive, quando vem pastores, padres e rabinos e tal. E eu não acho que a fé é uma aceitação irrestrita e de você não se questionar, às vezes, por que algumas coisas acontecem e outras não. E uma dessas minhas buscas de respostas, que começou há uns 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a escrever umas coisas, como ficção mesmo, Sim. era o papel realmente dos anjos nessa criação. Se Deus, ele criou tudo e ele se utilizou de anjos como ferramentas, como seria essa criação? Deus pegava ideias puras e os anjos transformavam. Quando que os anjos aparecem na linha temporal do faça-se a luz e tudo mais, dos 7 dias de criação de Deus? E onde estão os humanos? E qual a relação, né? Anjos, Deus e o ser humano. Sim. Bom, para isso a gente tem que voltar um pouco no conceito próprio da realidade de Deus. Para nós cristãos, católicos, protestantes, nós cremos em um único Deus. Mas esse Deus, ele é uno e trino. É Pai, Filho e Espírito Santo. É o mistério da Santíssima Trindade, que muitas vezes algumas pessoas interpretaram erroneamente. Por exemplo, esses dias para trás eu vi até mesmo um convidado seu aqui dizendo sobre isso, né? Que os cristãos inventaram a Trindade. Não é assim. Por que é um único Deus? Porque nós somos monoteístas e acreditamos em um Deus em 3 pessoas. Não é um Deus do Sol, um Deus da Lua. Não é politeísta. Não é politeísta. Ele é monoteísta. Nós somos monoteístas. Por quê? Vamos colocar aqui. Os grandes teólogos, vamos colocar Atanásio, Basílio, os grandes que foram, por exemplo, contra a heresia de Ário, que negava a humanidade de Nosso Senhor, e aqui nasce praticamente, podemos dizer, o núcleo da teologia, da quem nós católicos bebemos, mas também que todo o cristianismo bebe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, no grego hipóstasis trinitária, são pessoas divinas. Por exemplo, eu e você, nós somos pessoas. O que é uma pessoa no grego? A palavra pessoa vem também do latim pseita, que significa aquele que vive por si mesmo. Você recebeu de Deus o dom da vida, e você, mesmo dependendo dessa vida que ele te deu a liberdade de você ser autônomo e dono dela. Eu sou um indivíduo. Você é um indivíduo, você não é um robô, um objeto. Eu não sou parte de alguma outra coisa, eu não dependo de você ou de outra pessoa para pensar e tal. De fato, é o que faz você ser o ser humano racional, dotado de intelecto. Nesse sentido, o pai vai ser sempre pai, porque essa figura do pai, e é real, que é o criador de todas as coisas, que gera a vida, ele então é também filho, ele tem seu filho, que é uma pessoa. Não é a emanação de um único Deus, mas sim a manifestação de 3 pessoas em um único Deus. O que faz com que Deus... entender isso, né? Agostinho já explicou que isso é um mistério. Porém, a razão nos ensina de alguma forma a compreender um pouco. Por exemplo, o que faz? O Vilela é um ser humano, tem a sua liberdade. Eu sou pai. É pai, né? Enquanto você tem o seu filho, você ama o seu filho enquanto pai. A partir do momento que você se tornou pai daquela criança, você não vai amar aquela criança simplesmente como você ama um amigo. Exato. O amor de um pai para um filho é totalmente diferente. Essa figura que Jesus mesmo, se você puder perguntar para Nosso Senhor da sua mensagem pública, o que ele vem ensinar para nós? Em um mundo judaico que acreditava que sim, Israel era metaforicamente filho de Deus, ele vem explicar para nós, ele enquanto unigênito, único filho de Deus, vem ensinar para nós a chamar a Hashem de pai. Isso é algo novo, que muda completamente a concepção, não somente no meio judaico, cristão, mas em toda a esfera da religiosidade. Como que você pega, por exemplo, antes, vamos colocar aí, desde a época paleolítica, neolítica, o homem começa a se questionar, olhando a realidade do mundo, da natureza, aonde está
Por que que chove? Por que que faz frio? Né? As estações, e assim vão identificando, né? E nós vamos ter aí os grandes panteões aí, até mesmo gregos, sumérios, né? Que vai colocar Deus em cima de uma montanha muito alta e vai ter os seus intermediários que para poder chegar até nós. Cara, a grande mensagem, não só do cristianismo, mas também da revelação do Antigo Testamento, é que esse Deus, ele é inacessível, inefável, mas ele se revela. Então, a natureza divina de Deus, ele é divino. Então, por exemplo, você e eu somos diferentes. Eu sou o Rafael, tenho a minha história, tenho a minha casa, você também tem a sua. Mas o que faz com que eu e você sejamos um? A nossa natureza. Nós somos seres humanos. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas a natureza dessas 3 pessoas, é Deus. Então a unicidade desse Deus está justamente linkada à sua natureza. Por isso que é um Deus uno e trino. Essa noção de trindade aparece quando? Ela está na Bíblia? Está na Bíblia. Ah, está na Bíblia. Ela, desde os primeiros, assim, nós temos que compreender que a partir do momento que nosso Senhor, ali na Santa Ceia, ele diz para os seus discípulos, é importante que eu vá. Porque se eu não for, né, ele está falando da sua partida, Sim. O Espírito Santo não vai vir até vós, mas quando ele vier, ele vai revelar para vocês toda a verdade, a plenitude da verdade. Quer dizer, o Espírito Santo, o Paráclito como consolador, educador, condutor, protetor, né? Essa realidade desse Deus que o tempo inteiro, preocupado com você, olhando para a tua vida, te revelará a verdade sobre Deus, de nós mesmos e a respeito do mundo. Agora, Jesus, antes de partir, ele diz assim, ele faz uma oração assim no capítulo 17 de João. Pai, chegou a minha hora. Glorifica agora o teu nome. E para mim essa oração de João capítulo 17 é o testamento de Jesus. Claro, quem escreveu foi João, e ali tem toda uma poesia cristológica, mas também uma mensagem por trás disso, onde Jesus, pedindo ao Pai, sabendo que ele vai passar dessa vida para outra, ele diz, Pai, assim como o Senhor está em mim, e eu vivo em ti, eu te peço que o Senhor viva neles. Que eu ia pedir para trocar a câmera e o nosso amigo ele colocou na minha câmera assim. Só arruma a câmera dele um pouquinho que tá centralizada. Quando eu estiver fazendo sinal assim, você não corta para mim não, tá? É só para passar sinal pro passar pro vergonha em você. Eu assim, ele corta para mim aqui. Mas o que de fato a gente tem que entender sobre esse Deus? O que faz com que esse Deus seja um também? É a realidade de que nós não temos que compreender Deus assim, ó, Pai, Filho e Espírito Santo, tipo, um do lado do outro. Sei. Como foi representado muitas vezes pela arte. Não. Existe o Espírito Santo como uma pomba. Exato. Né? São pessoas individuais, singulares, que revelam o seu modo de viver. Porém, existe um conceito na teologia trinitária sobre a pericorese. Esse é o nome grego. Que significa pericorese. Que é? A realidade pericorética significa quando um vive dentro do outro. Deus vive em si mesmo. Entendi. O Pai vive no Filho. O Filho vive no Pai. E o Espírito Santo também. Então, é Deus dentro. Sempre essa realidade da intimidade. A própria palavra intimidade significa íntimos, dentro. Mas Deus era um só. É um só. Mas era um só na criação, ou ele já era Pai, Filho e Espírito quando criou tudo? Ou essa divisão veio depois dos seres humanos? Desde o princípio. Para nós cristãos é desde o princípio. Mas se não tinha seres humanos, como ele era Pai? Você entendeu minha pergunta? Sim, porque ele gerou seu Filho na eternidade. Por isso que no creio nós rezamos assim, no creio constantinopolitano na Páscoa, né? Que diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo. Gerado e não criado. Certo. Consubstancial ao Pai. Consubstancial significa substância, que significa também natureza. Entendi. Então ele tem a mesma natureza de Deus. Entendi. Ontem eu vi um pouco o podcast aqui dos nossos... Com judeus, né? Foi muito bom. Foi bom demais, Foi bom né? pra caramba. Nossa, que respeitoso, que debate de ideias, né? Top. E você vê, aí ele falava ontem sobre essa realidade da divindade do Messias. Né? Só que aí quebra um pouco, né? Não vim aqui para nenhuma forma atacar ninguém. Estou colocando aquilo que é a nossa visão. O Messias, ele não é a manifestação do Espírito do Pai, como se o Espírito do Pai
fosse uma emanação no Filho aqui na Terra encarnado. Não. Entendi. Nós vamos explicar sobre isso depois. Jesus, ele é o Verbo, é a segunda pessoa da Trindade. Por ele foi feito todas as coisas, vai dizer o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 16, capítulo 1, versículo 16. Nele, por ele, tudo foi feito. O próprio João, em João capítulo 1, diz, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Bom, dentro disso tudo, nós temos que compreender o quê? A natureza de Deus é una e divina. Mas também existe algo poderoso. Deus, na sua essência, eu digo essência enquanto ontológica, de expressar-se, de manifestar-se, ele é amor. Ele é ágape. E esse amor, o amor que é comunicável, ele não se basta em si mesmo, como por exemplo os gregos diziam, até próprio Platão dizia, que Deus, o uno, o transcendente, ele se basta em si mesmo e ele não precisa de ninguém. De fato é assim. Ele é o maior de todos, ele é o princípio de todo movimento, como diz Aristóteles. Porém, quem ama deseja comunicar. Quem ama deseja comunicar. Portanto, o que acontece? Nessa relação profunda ad interim da Trindade, dessa intimidade do Pai, do Filho e do Espírito, Deus explode de amor e transborda isso ao chamar as coisas que não existiam para a existência. Entendi. Por isso que Deus não existe, Deus é. É. Né? Tudo que existe, quer dizer, está fora. Você quando cria, por exemplo, você quando criou aqui, isso aqui é a sua mente, né? Vamos dizer assim. É a bagunça que é dentro da minha cabeça. Mas você colocou para fora, de alguma forma, arquétipos de aquilo que está na sua cabeça. Porém, o fato de você ter colocado isso para fora, deu a existência disso que estava dentro de você. Perfeito. Portanto, a criação é Deus trazendo e elevando a criatura, nessas realidades do mundo visível, os anjos, que nós vamos falar agora, nós vamos entrar nos anjos, e no mundo visível os homens, nós seres humanos, que somos a coroa da criação. Deus, ele então, no seu amor, quis comunicar. Então, se você perguntasse para um padre da igreja, vamos colocar aqui, se você perguntar para Irineu de Lyon, ali do segundo, terceiro século, e perguntasse quem é Deus, ele vai dizer para você, Deus é uma comunidade, Deus é amor, Deus é uma família, Deus é a relação dessa realidade antropológica. Por isso nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que Deus cria Adão e Eva, seres diferentes, você e sua esposa. Certo. Você tem o sexo masculino, agora a gente tem que, né, não sei se você já pode, ultimamente, se você tem que tomar muito cuidado, você dizer, olha, eu sou isso ou aquilo, porque daqui a pouco chegou o que há mais e não sei o quê. Entendi. Mas você se identifica biologicamente como homem. Certo. E a sua esposa biologicamente como mulher. São diferentes ambos. Mas o que faz no casamento? Vocês quando se unem em matrimônio, você se torna um com ela, mesmo sendo distinto. Isso é uma imagem da realidade de Deus. Entendi. Enquanto Deus, sendo três pessoas, são um. Eu estou falando com o Vilela aqui, mas, ao mesmo tempo, o Vilela carrega, pelo amor que você tem à sua esposa, pelo sacramento, pelo matrimônio, você tem algo que liga ela, vocês são uma só carne. Essa é a realidade da unicidade. Então Deus, nesse amor, ele chama à existência todas as coisas. E aí, nós vamos entrar agora nesse assunto. Primeiro, lá no Gênesis capítulo 1 diz, no princípio Deus criou o céu e a terra. Essa criação, ela tem uma hierarquia. Primeiro Deus criou a realidade dos anjos. Então acho que é legal a gente começar com... O céu significa isso? Sim. Tá. A realidade do céu, né? Claro, Santo Agostinho vai dizer que Deus cria os anjos quando diz haja luz. Mas é justamente nesse princípio. No princípio existiu uma criação, uma ordem entre céu e terra. A realidade do mundo invisível, a realidade angélica, celestial, a realidade onde Deus se encontra enquanto espírito, privado de matéria, mas também a realidade visível, a terra. Entendi.